Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse novo projeto que eu, Fábio Pontes, repórter, estou iniciando aqui. Na verdade são dois projetos. Primeiro esse podcast, a política na floresta, e também esse projeto que é de ressuscitar, trazer de volta aquele que foi talvez, ou talvez não, certamente foi um dos mais importantes jornais da Amazônia brasileira durante um dos períodos mais críticos da nossa história política, que foi o Varadouro. O Varadouro foi um jornal que fez uma revolução na Amazônia, no Acre, um jornal combativo, que era um jornal que chamado Varadouro, um jornal das selvas, que era tocado aqui por um grupo de jornalistas, incluindo Elson Martins, Silvio Martinello, Arquilau de Castro Melo, Toinho Alves, e foi um jornal que, em plena ditadura militar, dava vez e voz aos povos da floresta, denunciava as mazelas que aconteciam naquela época da ditadura, a política da ditadura militar para a Amazônia, de terra sem homem, para homem sem terra, ocupar para não integrar, para não entregar, uma política desastrosa que resultou em desmatamento, destruição da floresta. Em meio a todo esse período conturbado da nossa história, o Varadouro surgiu para denunciar e expor todo aquele problema. E agora, quase 50 anos depois, nós estamos novamente trazendo de volta o Varadouro, agora para a era digital, essa era do século XXI, num momento político também muito delicado do Brasil, do Acre, do mundo, com a ascensão de uma extrema-direita reacionária, perigosa, e que a questão amazônica volta mais uma vez a estar no centro dos debates mundiais, e que nesses últimos 4 anos que se passaram foi o centro das atenções do mundo pelo desastre que o governo Bolsonaro representou para a região, e nada mais necessário e importante que o retorno de um veículo como o Varadouro. Eu estou aqui tendo esse privilégio de conversar com o Elson Martins, jornalista acreano, amazônida, que foi um dos fundadores, foi o fundador do Varadouro e, junto com outros jornalistas, fez essa revolução naquela época. Elson, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado também por ter autorizado, dado a sua bênção para a gente retomar esse projeto do Varadouro. Você já tinha esse projeto também de retomar o Varadouro e agora casou também com esse meu desejo de fazer um jornalismo realmente dentro da Amazônia, para a Amazônia, e com o seu também, de voltar com o Varadouro. E o Varadouro, vocês fizeram ali uma revolução, realmente, num ambiente político, social, econômico totalmente desfavorável para vocês, Conta para nós um pouco do que foi o Varadouro. Bom, muito obrigado pela essa oportunidade, de eu falar sobre o Varadouro. De início, eu tenho que dizer que o jornal era um jornal de movimento, Por isso que eu tomo a liberdade de passar por um grupo de uma nova geração para continuar com esse movimento. Não é um jornal empresa. Tanto que ele funcionou muito bem durante a ditadura, durante a censura à imprensa nacional, E em decorrência disso, dessa censura, surgiram vários jornais como o Varadouro no país inteiro, E hoje a gente percebe que na Amazônia, particularmente, um jornal como o Varadouro, um site, usando a linguagem atual, é fundamental para dar voz aos oprimidos, em defesa da Amazônia, em defesa da riqueza natural do Estado, de dar oportunidade de você combater o desmatamento, combater a invasão, a violência contra os povos da floresta, os indígenas. É para isso que nós estamos, eu me disponho agora como um colaborador, Eu acho que outras pessoas como Silvio Martinello, que
junto comigo fazia a editoria do jornal. O Toninho Alves, que num determinado momento, no final também assumiu a editoria, o Aquilau de Castro Melo, Alberto Furtado, muitos outros. Era um jornal que agregava pessoas que se dignavam contra a ditadura, né? E que queriam salvar a cultura, a riqueza do Estado. E o interessante é isso, né? Que vocês decidiram fazer esse movimento, quase um movimento político, na verdade, também, né? De denunciar, de expor todos esses problemas que vocês viviam ali, e foi justamente nas páginas do Varadouro que ecoavam vozes como de Chico Mendes, Wilson Pinheiro, né? E tanto João Maia, né? Tantas outras figuras importantes do movimento social, dos trabalhadores da floresta no Acre. E vocês eram essa salvaguarda, né? Eram essa porta-voz dos movimentos sociais reprimidos daquela época, né? Por que você decidiu criar o Varadouro? O que te levou a criar o Varadouro, mesmo com todo esse ambiente desfavorável? E você também certamente tinha noção que você também corria riscos, né? Porque você tinha um ambiente, você tinha um Estado, o próprio Estado era o opressor, com a ditadura militar, e tinha um ambiente econômico também, do agronegócio, as pistolagens, os jagunços, enfim. O que te levou a fazer esse projeto? Nós estamos falando de uma época que é da década de 1970, né? Nesse período, a ditadura militar tinha resolvido ocupar a Amazônia com fazendas para produção de gado. Então, a palavra de ordem era desmatar, limpar a floresta para plantar capim, para criar boi. Isso era um desastre na Amazônia. Então, ofereceu muitas condições financeiras, chamados incentivos fiscais para o pessoal do Sul, do Centro-Oeste, alguns do Nordeste também viessem para a Amazônia. E nesse período, os seringais estavam em estado de falência devido ao baixo preço da borracha, a competitividade com a Malásia, que produzia borracha de plantio, né? E os seringais estavam falidos, mas os seringalistas foram embora, porque tinham condições, né, para ir para o Rio, São Paulo, Belém, Europa, mas os seringueiros não tinham nem condições de sair da floresta. Então eles ficaram na floresta tentando sobreviver de pequena criação e algum plantio. Então, aí nesse período, o Acre é um estado atípico, porque em outro estado da Amazônia não havia tanta gente dentro da floresta. Aqui, na realidade, 80% da população dependia dos seringais, vivia dentro da floresta, né? Então, por iniciativa do governo militar e autorização, foram autorizados a essa liberação de vantagens para vir esses grupos de fora se instalarem aqui. Então, o Banco da Amazônia, a Sudã, o Banco do Brasil, favoreciam, ajudavam a vender os seringais com os seringueiros dentro, né? Só que isso não era levado em conta, né? Então, quando os novos donos, os que compravam os seringais com a ajuda desses bancos e dos incentivos fiscais, chegavam aqui, traziam já jagunços, né, operadora de motosserra, e iam ver o seu latifúndio, que cada seringal não tinha nem medida, certo? Era uma enormidade, porque uma vez até um desses empresários, Pedro Aparecido Dotto, né, deixou herança aí para os filhos, né? Ele esteve
da minha casa, eu já estava atuando como repórter aqui do Estadão, e ele dizia como é que ele demarcava o seringal ou os seringais que ele estava comprando. Ele marcava um ponto de partida do rio, no caso, o rio Iaco, e um técnico que mensurava o território entrava na floresta e ia até encontrar um que dissesse que aquilo ali era de outra pessoa, né? Então não tinha medida para parar. Enquanto não tivesse resistência, ele ia estendendo o fundo, né? Depois pegava outra paralela no próprio rio e fazia a mesma coisa. Então, com isso, ele chegou até entre Boca do Acre e Acre, né? Até 4 milhões de hectares pretendidos, né? Depois o INCRA tomou, houve uma intervenção do INCRA para normalizar, para regularizar as terras, e viu que era absurdo. Mas o fato é que em 10 anos, né, na década de 70, esses empresários vindos do Sul, grupos empresariais, compraram 5 milhões de hectares do Acre, né? Quer dizer, 1/3 das terras do Acre, com seringueiro dentro. Então, Isso, lógico, isso foi um conflito. Estabeleceu o conflito. Então, quando eu cheguei aqui em 1975, contratado pelo Estado de São Paulo, o jornal, para fazer cobertura desse conflito, né? Eu tinha uma vantagem, porque eu era criano, né? Estava fora de 17 anos do Acre, né? Nascido em Seringal, lá no Alto Iaco, no rio Iaco, e o Seringal onde eu nasci era Nova Olinda, um dos seringais muito produtivos na época, da primeira fase da borracha, mas que depois começou também a falir, né? Então, eu cheguei aqui, o Estado ainda era governado, estava havendo a transição do governo Wanderlei Dantas, que foi apelidado de governador dos bois. Ele apoiava toda essa intenção do governo, essa política do governo, e nós chamamos ele de governador dos bois, né? E o governador Geraldo Mesquita, que o sucedeu, era um governador com outra mentalidade, nascido em Feijó, era criano. O Wanderlei Dantas também era criano, mas era dono de seringal. Mas o Mesquita não... Era tão forte esse programa do governo, era tão intenso, tão indefensável assim, para quem queria vir as coisas de perto e estranhava, né? Que os que chegavam dominaram, entende? Quando eu chego aqui em 1975, eu tinha, como eu disse, eu estava 17 anos fora do estado. Eu estava pensando no meu colégio acreano, onde eu passei 9 anos estudando primário, ginásio e primeiro ano científico, nos meus colegas. Naquela Rio Branco romântica. Não tinha ponte para atravessar o rio, era catraia e tal. E todo um estilo de vida diferente do que eu encontrei. Aí eu vi já... Rio Branco era quase uma faroeste. Um faroeste quem mandava na política e o próprio governador tinha pouca influência nisso, porque era um programa federal e tal. Então eles estavam ocupando o hotel inteiro, o Hotel Chuí, né? Onde hoje é a prefeitura de Rio Branco. E o restaurante melhorzinho que tinha aqui era dominado por eles. Você não tinha até medo de entrar lá, porque eram pessoas estranhas. Dava de cara com eles, toda hora. Os fazendeiros e os seus capatazes, seus gatos, né, que eram os gatos que arrebanhavam os operadores de motosserra para desmatar o Acre. Então a intenção era desmatar o Acre inteiro. Bom, e aí começou o conflito.
eles expulsavam as famílias que estavam nos seringais. Expulsavam, e essas pessoas não tinham direito a nada, não tinham a quem recorrer. Os prefeitos, os delegados de polícia, os que representavam ministérios no Estado, né? Eram todos braço armado da ditadura militar, entendeu? Então, restou aos seringueiros baixar a cabeça e vir desesperadamente fazer um barraco na periferia de Rio Branco para sobreviver. Nas margens do Rio Acre, né? E é nesse contexto todo que, vamos dizer assim, Rio Branco vai se urbanizando, né? Se urbanizando de maneira forçada, né? E o êxodo rural que estava acontecendo. Com as famílias desarrumadas, né? Sem apoio para nada. Aliás, para acolher essas famílias. O único apoio institucional, assim, digamos, era da igreja, do Dom Moacir Grec, que tinha começado com o bispo anterior, Dom Giocondo. Mas no momento que eu comecei a trabalhar, o Dom Moacir Grec era a base de reclamação das famílias desarrumadas. Então foi a primeira fonte de informação que eu estabeleci. Depois foi, quase ao mesmo tempo, estava chegando a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, cujo delegado, João Maia da Silva Filho, era uma pessoa com alguma experiência de trabalho no campo, de ajuda à organização rural de trabalhadores. Então, ele veio para criar os sindicatos de seringueiros e ribeirinhos e colonos no Acre. Então, o João Maia foi uma segunda fonte importante que eu tive, né? Aí depois também, até a pedido do governador Geraldo Mesquita, o José Porfírio de Carvalho, para montar a ajudância da FUNAI no Acre, e havia já a solicitação do governador que a FUNAI mandasse antropólogos, e nesse pedido veio o Terry Aquino, o Chay Terry, para fazer contato com os índios e devolver as terras que os seringalistas, antes, lá desde o começo do século, tinham tomado deles, né? Então, uma decisão até, assim, fora do eixo da ditadura, entendeu? Mas o Mesquita provou, ao longo do seu mandato, que ele era mais acessível à questão dos seringueiros e do extrativismo e contra o desmatamento. E é só interessante você falando tudo isso, né? Que a gente percebe que já ali na década de 70, né, o Varadouro fazia o que hoje se começa a chamar de um jornalismo socioambiental, né, que era dar voz aos movimentos sociais, denunciar o desmatamento, tratar da questão ambiental. Isso numa época que pouca gente, essa questão até de meio ambiente, clima, né, era algo que estava muito fora da agenda, né, do mundo todo. Não tinha tanta essa preocupação em tratar esse tema. Mas vocês aqui, de forma pioneira, vocês estavam num ambiente que era propício a isso, né? Qual foi o papel do Varadouro nesse período todo aí? Então, a imprensa que existia aqui era só o jornal diário Rio Branco, favorável aos fazendeiros, a radiodifusora do Estado, que o Estado estava sem ação, né? Fazendo o que mandava a ditadura, que o governo militar, e uma rádio Andirá, que era do primeiro governador que a ditadura colocou aqui, o Vanderlei Dantas, né? Então, nenhum desses veículos de comunicação tomava partido das famílias expulsas, né? E até nem reconhecia que o que estava vendo era uma violência contra os direitos dos seringueiros. Então, o Dom Moacir Grec queria que um jornal, tinha interesse em montar um jornal, mas ele não queria que a igreja, fosse um jornal da igreja, né? Porque tinha um jornalzinho
como é que é? Nós Irmãos, né, parece que era esse o nome, da igreja, mas que tinha a maior parte do seu espaço ocupado pela programação religiosa e tal. Então nós começamos, junto com o apoio do Dom Moacir, juntar pessoas para montar um jornal. E nessa época estávamos pipocando jornais alternativos, quer dizer, jornais chamados nanicos, né, em todas as capitais contra a ditadura militar. O Pasquim foi o primeiro no Rio de Janeiro, né? Depois veio Movimento, Opinião em São Paulo, Versus, Ex, e vários. Foram 60 jornais que, inclusive, há uns 5 anos atrás, o jornalista Ricardo Carvalho fez um belo material sobre os 60 jornais mais importantes, que incluiu o Varadouro, né? E foi financiado pela Petrobras e pelo Instituto Vladimir Herzog, né? Em São Paulo. Então, aí nós, com base nessa a solicitação, compreensão de que era preciso montar um jornal, porque na época não tinha celular, não tinha computador, né? Estava surgindo de pouquinho, né? E o jornal ainda era um veículo. O jornal impresso era muito importante. Inclusive, dentro da cultura acreana, havia muito interesse no impresso. Qualquer página de impresso, eles colavam na parede, nos seus barracos, nos seringais, nos ribeirinhos, né? Então, nós reunimos e criamos o Varadouro com um apoio inicial do Moacir Greco em termos financeiros. Ele emprestou 300 mil reais, por exemplo. Valores de hoje. Para a gente tirar 6 edições. E a partir dessas 6 edições a gente encontraria meio de manter o jornal. Na realidade, a gente não alcançou muito essa ideia, né, de apoio, porque foi o tempo todo de enfrentamento da dificuldade. Você não tinha condições de conseguir financiamento, mas Exato. Anunciantes? Não. Então, aí eu tinha liberdade de ficar por conta da edição, porque meu salário era pelo estado de São Paulo. E logo em seguida o Silvio Martinello passou a ser correspondente do Jornal do Brasil. Então nós dois passamos a editores do Varadouro. E o resto era um trabalho voluntário. Voluntário. A renda de vocês vinha como correspondente. Quando entrava algum dinheiro para salvar alguma situação de um repórter que estava em dificuldade, a gente abria mão, né, e procurava. Mas o fato é assim que o Varadouro cresceu muito, desde o primeiro número que circulou no dia 1º de maio de 1977, né, até 1981. Foram 24 edições. Mas essas 24 edições, que era mensal, né? Mas nem como mensal garantimos a periodicidade, né? Mas assim, o jornal teve uma presença nessa luta, né? Teve uma influência na formação de consciência de defesa da Amazônia, defesa do Acre, né? Defesa das pessoas. Das pessoas. Então foi muito intenso. Então nós fizemos um jornal muito corajoso, verdade. Tivemos problema com a Polícia Federal, mas não tanto a ponto de ser alguém preso, né? Só ameaça, e a ameaça dos fazendeiros e dos policiais, e dos juízes, né? A justiça também estava a favor. Todo mundo estava a favor da bovinização do Acre. Interessante, porque você me mandou algumas edições, né, daquele Varadouro, e eu lendo, olhando as páginas, e a gente olha assim que parece que 50 anos depois o Acre continua a mesma coisa. Né? Lógico, nós tivemos um período aí de evolução, né, nós construímos uma nova história num certo período, mas de repente agora
de 2018 para cá, nós estamos, parece que retrocedendo, voltando, né? Aquele mesmo grupo político que você enfrentou, que governava o Acre, né? Uma ala mais à direita, do agronegócio, do boi, voltou ao poder, né? Hoje no Acre, se é que um dia eles saíram, na verdade, né? E a gente está vendo esse momento político e vendo que o Varadouro, quando você olha o Varadouro de 1977, vê que ele continua muito atual, né? E é por isso que eu também vi essa necessidade, né, de trazer o Varadouro de volta, porque ele continua atual para os temas do Acre e da Amazônia como um todo, né? Não é só o Acre. Enfim, eu acho que essa é a importância do Varadouro voltar, né? Então eu te faço essa provocação, né? Qual a importância de hoje, né, a gente ter um veículo novamente como o Varadouro? E como você falou, hoje também nós temos uma nova era da comunicação. Hoje no Acre nós temos, não só no Acre, na Amazônia, muitos sites de comunicação e notícias, mas a gente vê que essa pauta socioambiental está muito fora da realidade local, né? As pessoas, os acreanos não estão muito interessados em falar sobre o meio ambiente, sobre povos indígenas, sobre mudanças climáticas, e eu acho que está faltando esse projeto, né? Você acha qual a importância de hoje nós trazermos de volta o Varadouro à vida? Exatamente. Como você falou, nós estamos vivendo hoje situação parecida, porque não houve. Claro que houve algumas conquistas com a organização dos sindicatos, apesar do sacrifício do Wilson Pinheiro, que foi o primeiro presidente de sindicato em Brasileia, que chegou a criar o empate, né, e fazer empates importantes para a defesa da floresta, né, impedir o desmatamento. E depois Chico Mendes, morto na mesma situação de emboscada, né? Mas qual foi o benefício que essa massa perseguida, né, desarrumada, teve de lá para cá? Continuam morando mal na periferia da cidade, continuam marginalizadas, e os filhos entrando no mal da droga e sendo mortos por policiais e não tem emprego. Então, assim, o Acre continua com a sua riqueza, um potencial imensa, mas quem continua se beneficiando disso foram aqueles mesmos que vieram na época e que receberam um monte de dinheiro público, incentivo público, e usaram esse dinheiro em benefício da sua família, do seu bem próprio, né? Entende? Então, assim, nós em determinada edição do Varadouro, nós colocamos como manchete os novos donos do Acre. Um boi na capa. Um boi na capa e dando números das terras, do tamanho das terras que essas pessoas de fora, que não tem nada a ver com a cultura, com a história do Acre, conseguiram, né? Eles compraram e ainda hoje, aos poucos, eles vão retalhando essa terra e vendendo e aumentando a sua fortuna, né? E eu acho assim que, então, se faz necessário que o Varadouro volte. E o Varadouro, para voltar agora, ele tem que vir a partir das mãos das novas gerações de jornalistas que dominam muito bem os instrumentos de ação jornalística, de comunicação que se tem hoje, né? O drone, as máquinas de gravação modernas, o celular, o computador, né? Eu, por exemplo, tenho celular e computador, mas eu uso como uma máquina moderna de fotografia e uma máquina moderna de escrever. Datilográfica. Datilográfica. Mas, assim, o meu pensamento evoluiu, entende? Quer dizer, meu sentimento de pertencimento ficou cada vez mais forte, entende? Hoje eu sei que defender a história acreana, para defender os povos acreanos com sua
a dificuldade e tal, e a esperança continua. E essa esperança está agora na mão de uma nova geração. Elson, muito obrigado pelo papo, pela conversa e, como falei, também pela autorização, né, que você de pronto, né, concedeu a mim a voltar com esse projeto, né, do Varadouro. É importante eu dizer que já tinha uma outra turma também, né, de jornalistas da UFAC, formados pela UFAC, que estavam tocando esse projeto. E aí no meio do caminho veio a pandemia também, né, que atrapalhou. E a gente sabe também, Elson, que manter jornalismo independente na Amazônia é muito difícil, né, sobretudo para você se manter financeiramente. Né? A gente está falando de uma região continental, né, em que os custos são muito altos para você fazer uma reportagem no interior aqui do Acre, para sair de Rio Branco para ir num município vizinho, é uma logística muito alta, muito cara, né? E a gente não tem esse tipo de financiamento, né? A gente tem que fazer mesmo se virar nos 30, como se diz, né? E ainda bem que hoje nós temos plataformas que permitem, por exemplo, eu aqui em Rio Branco, mandar um WhatsApp para uma liderança lá no meio do Rio Tarauacá, um cacique lá no meio do Rio Tarauacá, do Rio Gregório, né, lá no Juruá. Então, hoje, essas novas plataformas, elas permitem, né, esse meio de comunicação. E eu acho que nós estamos aqui assumindo esse novo compromisso, né, de colocar o Varadouro novamente como um jornal protagonista na Amazônia, feito realmente dentro da Amazônia, por pessoas que estão na Amazônia. Isso é um outro fato, né? Eu acho que nós temos aqui dentro do Acre e dos outros estados pessoas talentosas, capacitadas para esse trabalho e que nós temos capacidade de sermos esses protagonistas, né? Nós estamos no lugar de fala, né? Eu acho que não quero desprezar o trabalho de pessoas que são de fora, de outros estados, mas eu acho que nós temos que ser esses porta-vozes também, né? De assumir essa liderança, esse protagonismo. Eu acho que o Varadouro vem nesse sentido, né, de valorizar o que é nosso, né, de valorizar quem nós somos, com a nossa identidade, com o nosso jeito, Amazônia, da caboclo, índio, né, enfim. Então acho que esse é o novo Varadouro. Eu quero te agradecer e deixar aí mais um espaço para você falar um pouco mais, né, nesse momento, uma reflexão. Eu quero repetir que eu estou autorizando vocês a abraçar essa causa e usar o nome do Varadouro, porque se você fizesse essa pergunta, como você fez, você foi à minha casa e pediu permissão, né? Se você fosse a qualquer outro que participou da feitura do Varadouro, né? A resposta seria a mesma, porque o jornal é um jornal de movimento e agora ele se faz tão necessário como se fez, como foi naquela época, entende? Então, assim, vocês vão encontrar dificuldades financeiras porque ninguém quer financiar uma defesa realista do Acre, né? Da sustentabilidade, da natureza. Da floresta. Está todo mundo querendo apostar na exploração da floresta com destruição, querendo aumentar o número de boi por hectare, né? A soja já está entrando, e é incrível como se argumentar que hoje o problema é igual ou até pior do que quando nós começamos a fazer o Varadouro, é que nós temos no governo e na prefeitura do estado, nas prefeituras, políticos que não têm nenhum compromisso com essa sustentabilidade. Exatamente, é uma pena. É um grande momento triste, mas que requer muita luta também. Só que vocês têm agora instrumentos que vocês podem alardear a realidade que está vivendo o Acre hoje, né? O celular, a internet, né? E tem pessoas que estão saindo da universidade com boa formação para fazer parte dessa agregação. Essa causa. Eu acho que é muito mais do que um jornalismo, muito mais do que um business, né? Eu acho que é uma causa, né? De defender a Amazônia, a floresta, de dar visibilidade aos invisíveis, né? Que estão ali esquecidos nas colônias, nos seringais, nas aldeias. Eu acho que esse é o nosso trabalho que o Varadouro vai fazer daqui para frente, a partir daqui do Acre, de Rio Branco, dos municípios. Vamos fazer também uma rede com os demais estados da região, né, manter essa integração desse jornalismo amazônico,
né, com a nossa cara e as nossas características. Eu estou inteira à disposição para ajudar. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter nos assistido. Essa é uma produção do podcast Política na Floresta, feita aqui em parceria com a Jiquitaia Produções, uma produtora 100% acriana. Procure aí depois nos nossos contatos. Caso você está de fora do Acre, precisa de um serviço aí de produção de vídeos, fotografias da Amazônia, é só procurar a galera da Jiquitaia aí com o Chay Ramon aqui, está todo mundo disponível aí. Valeu, obrigado e até o próximo papo aqui na Política na Floresta, dentro da floresta, em Rio Branco, Acre. Até a próxima.